Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o arcadismo, o que é, a sua origem, o seu contexto histórico, algumas de suas características e alguns de seus autores. O nome arcadismo, que também é conhecido como setecentismo ou neoclassicismo, é uma referência à Arcádia, região campestre do Peloponeso na Grécia Antiga. E foi um movimento literário que surgiu na Europa com a proposta de eliminar os rebuscamentos e os ornamentos exagerados da estética barroca, considerado o principal movimento literário do século XVIII. Ele se afastava dos textos rebuscados, uma vez que eles escreviam com simplicidade e pureza. Vamos entender melhor com o seu contexto histórico. O arcadismo se aproximou dos ideais do iluminismo e procurava restabelecer o equilíbrio, a harmonia e a simplicidade da literatura renascentista, escrevendo num contexto de idealização fora da realidade. Por esse motivo, os escritores desse período sofreram muitas críticas e foram obrigados a usar pseudônimos com nomes de pastores gregos e romanos. Além de marcado pelo iluminismo, seu contexto também é marcado pelo avanço tecnológico que produziram a industrialização e o êxodo rural. O período é fundamental para compreender o declínio do absolutismo e a ascensão da burguesia. O século XVIII representa uma fase de importantes transformações na cultura europeia. Por isso, os autores arcades ilustravam em suas obras questões fundamentais da época, como, por exemplo, a relação entre o homem e a riqueza. A aura medíocritas é um conceito que discute isso, ou como era viver na sociedade daquela época. O arcadismo em Portugal teve seu início oficialmente em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, entidade em que se reuniam intelectuais e artistas para discutirem arte. Nessa época, Portugal passava pelo período final de sua reestruturação econômica, política e cultural, e o país foi tomado por um clima de renovação. Um trecho escrito por Antônio Diniz da Cruz e Silva no Estatuto da Arcádia marcou o arcadismo no país. Com isso visavam acabar com exageros, o rebuscamento e a extravagância marcados pelo barraco, retornando a uma literatura simples. Nesse primeiro momento, não havia preconceito com a religião, o que mudaria na última década do século XVIII com a nova Acádia. Algumas das suas características são ideias iluministas, busca pela simplicidade e racionalidade, exaltação da natureza, valorização do cotidiano e da vida simples, pastoral e no campo, crítica à vida nos centros urbanos, retomada dos valores clássicos, linguagem simples e objetividade. Embora tenha surgido em um período de rupturas e de muita agitação política e intelectual, era possível notar a clareza e a harmonia nos temas e nas produções literárias que afastaram a linguagem rebuscada do barroco. Em busca de equilíbrio, o arcadismo recorria ao bucolismo, aos termos pastoris e aos elementos naturais. Uma das suas principais características arcades é a herança da cultura clássica, greco-latina e renascentista. Um de seus principais autores foi Manuel Maria Barbosa do Bocage. Ele foi um poeta nacional português e possivelmente o maior representante do arcadismo lusitano. Ele nasceu em 1765 em Setúbal, Portugal. Foi também marinheiro e, ao ser promovido tendente, se aposentou em 1790. Se associou à segunda Arcádia Portuguesa,
adotando o pseudônimo Eumano Sadino. Foi perseguido e preso pela Inquisição por ter satirizado a Igreja, onde reflete tendências pré-românticas. A obra está repleta de lirismo, erotismo, individualismo e sátiras com uma linguagem neoclássica. Além disso, realizou traduções e escreveu poesias. Ele faleceu em Lisboa em 1805, deixando obras como O Triunfo da Religião, A Pavorosa Ilusão, Convite à Marília, Mágoas Amorosas de Eumano e entre outras. E as suas principais obras foram O Triunfo da Religião, A Pavorosa Ilusão, Convite à Marília, Mágoas Amorosas de Eumano e entre outras. Aí o poema do Bocage: morte, juízo, inferno e paraíso. Em que estado, meu bem, por ti me vejo? Em que estado infeliz, penoso e duro, delido o coração de um fogo impuro. Meus pesados grilhões adoro e beijo. Quando te logo mais, mais te desejo. Quando te encontro mais, mais te procuro. Quando mojuras mais, menos seguro julgo esse doce amor que adorna o pejo. Assim passo, assim vivo, assim meus fados me desarreigam d'alma a paz e o riso, sendo meu sustento os meus cuidados. E toda apagada a luz do siso, esqueçam-me aí de mim por teus agrados, morte, juízo, inferno e paraíso. Aí, ó, esse poema foi feito por Manuel Maria Barbosa do Bocage. O Bocage, não sei como se pronuncia, né, o nome dele. Ele nasceu em 1756, que curiosamente o arcadismo, para quem não sabe, é uma escola literária que surgiu na Europa no século XVIII, mais precisamente entre 1756, o ano que Manuel Maria Barbosa do Bocage nasceu, 1756 também. E Manuel Maria Barbosa do Bocage nasceu em Setúbal em 1756, filho de uma boa família. Sua influência poética possivelmente veio de sua tia-avó, famosa poetisa da época. Ele era admirador do trabalho de Camões, sendo Bocage, ou Bocage, não sei, um dos mais importantes nomes do arcadismo português.